Então, pessoal, vamos começar. Para terminar essa parte das patologias renais, como eu já tinha passado para vocês, as neoplasias renais na outra aula, que foi o tumor de Wilms, que era o nefroblastoma, a criancinha, né, população pediátrica, e passei o carcinoma renal de células claras também, tá? Então, hoje temos para desenvolver a pielonefrites aguda e a pielonefrites crônica, tá? Só para a gente relembrar a questão da anatomia, mais uma vez, da histologia, do aparato urinário, certo? A uretra, bexiga, os dois uréteres e os dois rinhones. Interessante o livro trazer justamente uma mulher aqui. E vocês vão ver daqui a pouquinho que não é à toa que essa mulher está aqui, né? Porque vocês lembram do primeiro ano que a uretra feminina é diferente da uretra masculina, seja em epitélio, seja em tamanho, né? Temos algumas diferenças que vão fazer algum sentido já para vocês, tá? E na parte aqui propriamente dita do rim, vale destacar para a gente lembrar algumas coisinhas, certo? A corteza renal, beleza? Que vocês lembram, estava composta pelos glomérulos, pela nefrona, certo? E a médula renal, com as suas pirâmides renais. No topo de cada pirâmide, tínhamos os cálices renales, né? Os cálices menores, depois os cálices maiores, tá? E a papila renal bem na pontinha, né? Na área cribosa, sei que vocês lembram de tudo isso. E essa região toda a gente chamava de pelvis renal. E por consequência, uréter, depois bexiga, uretra, e aí vai para o vaso, né, de preferência, tá? A urina. Beleza? O que temos para falar hoje para vocês? O seguinte, pielonefrites, tá? E essas patologias, tanto aguda, falando assim de maneira geral, vão cursar com quadros de infecção urinária, né? Não sei, provavelmente alguém aqui já teve infecção urinária na parte da infância, ou conhece alguém que teve, ou alguém quando esteve embaraçada, né? Esteve grávida, teve infecção urinária, ou alguma coisa do tipo. E hoje vocês vão ver por que vai fazer sentido, o que vai acontecer, tá? Então, o que acontece? Essa infecção urinária, pessoal, ela basicamente, essa colonização da pelvis renal, dessa estrutura aqui renal, ela tem duas vias, tá? Ou por uma via hematógena, ou seja, as bactérias vão vir pelo sangue e vão acabar caindo lá no rim, tá? Essa não é muito frequente, tá? Essa é mais frequente em caso, assim, de ter um foco distante, um caso de septicemia, o caso, por exemplo, de uma endocardite infecciosa, e aí esse agente viajou pelo organismo e foi parar aí no rim. Não é tão frequente. A mais frequente de todas é o que vocês vão aprender e vão chamar da disseminação por via ascendente, tá? Via ascendente significa aqui, ó, de baixo para cima. Então eu vou ter uma colonização de uretra, depois de bexiga, depois de uréter, até essa bactéria chegar no rim propriamente dito, né? Então essa é a via ascendente. E essa é a mais frequente, inclusive, tá bom? Vou terminar de aceitar o pessoal aqui, já vamos falar dela, tá? Então, isso daí a gente já pegou. Tenho duas vias, uma via hematógena e uma via ascendente, tá? Provavelmente vocês viram isso ano passado em micro, mas não vale, ou seja, vale a pena recordar, tá? Sobre esses agentes etiológicos. Os agentes mais frequentes, vocês têm que pensar agentes, pessoal, de trato intestinal, certo? Porque essa colonização bacteriana de uretra, basicamente, são de bactérias que estão provenientemente vindo dessa flora intestinal. Às vezes, da limpeza de forma inadequada, e aí essa mulher, ou vou pegar mais a mulher, já até explico para vocês o porquê, ela acaba disseminando esse conteúdo, essas bactérias fecais, para a uretra. E aí ela coloniza a uretra e, por consequência, vai subindo de forma ascendente.
E por que mulher? Por que eu estou falando mulher para vocês? Vamos lá. O que a mulher tem a ver com infecção urinária? Tá? Então vocês podem pensar assim, cara, essa resposta é ridícula, de fácil, porque a uretra da mulher é mais curta do que a uretra do homem. Então é facinho de colonizar, né? É fácil, é até mais pertinho ali da região anal e etc. Então qualquer coisinha, a bactéria pula de um ladinho, vai para o outro e coloniza a uretra da mulher. Perfeito, certo? No homem, a uretra do homem, por ter aquela uretra, aquela região peniana, né? Toda aquela região de uretra esponjosa e etc. Então ela é mais longa e é mais difícil a colonização. Não estou falando que o homem não pode ter infecção urinária. Também pode ter, principalmente quando vai envelhecendo, né? Tem toda a parte da próstata que vocês já vão ver daqui a pouquinho. Mas é para a mulher. Primeiro fator é esse, porque a uretra feminina ela tem uma menor longitude que a uretra masculina, tá? Esse é fácil. Segundo fator, tem outro fator, eu não sabia. Achei que era só esse, já era suficiente. Não. Segundo fator, prestem atenção para vocês entenderem também, para não ficarem só nessa explicação. O homem tem o que se chama de líquido prostático, certo? Que as mulheres não têm líquido prostático, por incrível que pareça. E o líquido prostático, ele tem uma ação bactericida. Então, esse líquido prostático acaba protegendo a uretra da colonização de algumas bactérias também. Então, como a mulher não tem essa propriedade antibacteriana, é mais fácil dessas bactérias colonizarem essa uretra. Então, o segundo motivo, tá? A ausência de propriedades antibacterianas, tá? Um terceiro motivo, inclusive, as mulheres, pessoal, como vocês sabem, e a maioria aqui de quem está assistindo, a grande maioria são mulheres, inclusive, elas sofrem vários câmbios hormonais. Né? As meninas aí sofrem todos os meses vários câmbios hormonais. E esses câmbios hormonais facilitam a aderência de bactérias na uretra feminina também. Então, até isso vocês têm que pegar para ver. Né? Então, o homem não sofre tanto câmbio hormonal quanto a mulher. E aí, todo esse ciclo hormonal que a mulher sofre todo mês também facilita a adesão de algumas bactérias. Tá? Então, já dei para vocês 3 motivos. Tá? E o quarto motivo é o seguinte: o ato sexual. Isso mesmo. Então, durante o ato sexual, né, o coito que fala, pode ocorrer algum trauma nessa uretra feminina também. Então, traumatismos nessa uretra feminina podem também facilitar a entrada de bactérias. E ato sexual, então, nem se fala, né? Que tem toda aquela parte de sexo anal e que recomenda-se, né, o uso de preservativo e troca. Mas, enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso são os traumatismos. Tá? Então, eu posso estar causando traumas nessa uretra, um trauma direto, e aí ajudando mais uma vez a essa proliferação bacteriana. Então são 4 motivos agora. Antes era fácil. Acho que quando eu dei essa aula para vocês no primeiro ano, eu ainda comentei. Uma é mais curtinha que a outra, por isso que a mulher tem infecção urinária. Só que agora não. Agora vocês já entenderam. Ela é mais curta, certo? As mulheres não têm essa ação antibacteriana do líquido prostático. As mulheres sofrem câmbios hormonais que facilitam a adesão dessas bactérias. E as mulheres podem sofrer traumatismos durante a relação sexual. Né? Então, com certeza, o nosso fator de risco aqui para uma infecção urinária é o sexo feminino. É o sexo feminino. Agora vocês já entenderam o porquê. E aí, o que acontece? O seguinte, peraí que alguém mandou uma pergunta aqui. Repito sim, Dani. Então, vou repetir esses 4, bem por cima, para vocês anotarem esse tópico. Né? Então, é mais frequente em mulheres? Por quê? Menor longitude da uretra, se vocês quiserem anotar, menor longitude da uretra, ausência de propriedades antimicrobianas, como, por exemplo, o líquido prostático, né? A mulher não tem, graças a Deus, tá? Terceiro, os câmbios hormonais que facilitam
né, a adesão bacteriana. E o quarto componente é a ação direta, ou seja, um trauma direto nessa uretra durante a relação sexual. Então, todos esses fatores facilitam ou explicam por que o sexo feminino é mais propenso a ter infecção urinária, tá? A ter infecção urinária. Não sei se alguém aqui já teve, provavelmente alguém aqui já teve, inclusive, tá? E o que acontece? Refluxo vesical também vou explicar. O refluxo vesical eu vou explicar para vocês na parte da pielonefrite crônica. Eu iria explicar, mas já posso explicar também. Em se tratando de refluxo vesical, que a Rafaela está perguntando na parte da infância, é o seguinte. Até ia ter que ter um desenho aqui, mas não tem. Enfim, tem uma junção, certo? Tem uma junção do uréter na bexiga, que basicamente tem um formatinho mais oblíquo, é assim na diagonal. Tem um esfínterzinho nessa região, inclusive, certo? E esse esfínter é unidirecional, é para onde a urina tem que sair. Ele controla para onde essa urina tem que ir, certo? E se tiver uma incompetência dessa válvula, que é chamada de válvula vesículo-ureteral, acontece que a urina, que seria só em uma única direção, como essa válvula está incompetente, ela vai e ela também pode voltar. E aí é o que a gente chama de refluxo vesical. E por que na infância, que a Rafa perguntou? Porque, de forma congênita, algumas crianças podem ter, em vez de ter esse formato na diagonal, dessa parte aqui dessa válvula, tem um pouquinho mais assim, ó, mais horizontal. Então facilita muito o refluxo. Porque pensa, ó, pela ação da gravidade é até mais fácil, ó, cair, não subir. A água não tem que subir de volta. Agora, se ela tá mais assim aplanada, ó, mais acortado também, às vezes é um pouquinho mais curto, e aí ele fica muito na horizontal, e a urina passa, e ela pode voltar também, né? É algo congênito, aí já é uma causa congênita de infecção urinária. E nessa situação pode até se igualar. Quando é muito população pediátrica, não tem esse negócio de menino e menina, não. Aí o menino pode ter infecção urinária também, tá? Até porque foi um refluxo vesículo-ureteral. Não foi nem lá da uretra, foi da bexiga mesmo, tá? É outra causa, inclusive. Seguinte, gente, como estamos falando de uma via ascendente, essa colonização bacteriana, a primeira etapa é a colonização da uretra, certo? Então, vou basear só numa mulher aqui, tá? Então, colonizamos a uretra feminina. Por qual fator? Por esses fatores que eu acabei de falar para vocês, certo? E aí acontece que essas bactérias vão subindo de forma ascendente e vão se aderindo à parede da bexiga, por exemplo, certo? Então, ou, no caso de implantação de alguma sonda, por exemplo, né? Então, vai colocar alguma sonda e aí não foi feita, não foi esterilizada da forma adequada e etc. Então, você já jogou diretamente essa bactéria na bexiga, certo? E o que acontece? Em diversas situações, pessoal, ou seja, na situação fisiológica, o ato de vocês irem no banheiro frequentemente, certo? Por que recomenda-se vocês sempre irem no banheiro, tomar muito líquido, para essa bexiga, para essa urina não ficar muito tempo parada na bexiga? Estão entendendo? Então, sempre é recomendável que essa urina esteja sendo renovada. Então, essa urina não é para ficar ali parada na bexiga. Para quê? Para evitar a colonização bacteriana. E essa paciente com infecção urinária, ela tende a urinar pouco. Porque dói, porque arde, não toma muito líquido. Então, ela só está favorecendo a colonização dessa bexiga. Então, essas bactérias só estão se multiplicando. Porque a urina está lá estancada, a bexiga não está fazendo ali o movimento dela para expulsar a urina, está tudo paradinho, do jeito que as bactérias querem. Tá entendendo? Então, estou colonizando essa bexiga. Então, essa multiplicação dessas bactérias devido a uma diminuição do fluxo urinário, certo? Ou no caso de uma obstrução.
E isso fica evidente para vocês no caso do homem, do senhorzinho de idade que tem infecção urinária, porque a próstata dele, como sofre uma hiperplasia prostática, obstrui a uretra. E aí ele não faz xixi, a urina fica presa ali dentro dessa bexiga, daqui a pouquinho coloniza, infecção urinária nesse paciente. Então, das duas, uma. Tá? São fatores que vão se agregando, vão se juntando, certo? E aí o que acontece? Até explico, acabei de explicar, inclusive. Tô lá com as bactérias, tô lá com essa urina parada, e aí o rim continua filtrando, vem líquido, vai filtrando. Daqui a pouquinho, gente, aumenta essa pressão ali dentro e essa urina começa a voltar. Então, essa válvula, que antes ela era unidirecional, só tinha uma única direção que era a saída, certo? Ela começa a ficar mais incompetente. E a urina começa a voltar para o uréter. Olha lá. E aí, ó, essa urina voltando para o uréter vai levar algumas bactérias de bexiga junto. E essas bactérias vão subindo e vão chegar na pelvis renal. E como final, teremos uma pielonefrites. E aí você pode perguntar, por exemplo, aí a Anne pode perguntar, mas pera lá, e se essa colonização tivesse ficado ali na bexiga? E se esse esfíncter continuasse funcionando e essa bactéria não subisse para o rim, ficasse na bexiga? Ah, é legal, o paciente não ia ter uma pielonefrites, ele teria provavelmente uma cistites, que também eu acho que vocês já ouviram falar, né? Ou ele teria uma uretrites, tá? Então pode acontecer isso, de ter essa infecção urinária, certo? Só que sem o refluxo. Então não teve esse refluxo lá para dentro do rim. E aí ela manifesta como uma uretrites ou uma cistites. É diferente também, tá? Mas é outra situação, não é para nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é a pielonefrites, né? A inflamação lá do rim. Dúvidas? Perguntas? Deu para entender essa introdução? Beleza. Então, pielonefrites vimos, né, basicamente essa via ascendente dela, da fisiopatologia, essa colonização. E as bactérias, se vocês forem olhar ali, Escherichia coli é bactéria do trato gastrointestinal, por exemplo, né? São enterobactérias. E devido a essa explicação, vocês já entenderam, tá bom? A via hematógena é uma via menos frequente. Vamos lá. Esse desenho aqui explica muito bem, inclusive. Beleza. Pielonefrites aguda. Então, nós vamos ter duas para falar. Uma pielonefrites aguda e uma pielonefrites crônica. Tá? O que temos para entender das duas? A fisiopatologia em si é como eu acabei de falar para vocês, da aguda, inclusive, da aguda. Da crônica a gente vai ver que tem outra causa, assim, um pouquinho diferente. Já entra uma causa congênita e tal, tá? A pielonefrites aguda, basicamente, pessoal, vai estar relacionada com o refluxo vesículo-ureteral, como eu acabei de falar para vocês. Então, é essa colonização de forma ascendente, né? De ureter, não, ou seja, de uretra, de bexiga, uréter, e foi parar lá na pelvis renal, certo? E o que eu tenho que lembrar para comentar sobre essa pielonefrites aguda? Fatores de risco. Um fator de risco, você já sabe, acabamos de falar, sexo feminino. E vocês explicam super bem agora por que o sexo feminino está no jogo, certo? Só que eu tenho outros fatores de risco, como, por exemplo, diabetes mellitus, né? O paciente que é diabético, ele pode ter infecção urinária recorrente. Por quê? Basicamente, ela altera a motilidade dessa bexiga em algumas vezes, né? Então, eu tenho essa relação também, tá? Outra coisa importante, o sexo. Sexo eu já falei, que era o feminino. A idade é importante também. Por quê? Você pode pensar assim, infecção urinária é para mulher e ponto final. Homem pode ter, difícil. Calma. O homem, pessoal, à medida que o tempo progressa, não tem como correr
de algumas coisas na nossa vida. A próstata do homem tem uma tendência a ir aumentando de tamanho com o decorrer da idade. Isso é fisiológico. A próstata de um senhor, por exemplo, de 70 anos, de 60 e poucos anos, é claro que ela vai ser maior do que a de vocês aí que estão assistindo com 20 anos, tá? E é o que a gente chama de hiperplasia prostática. Benigna, tá? É benigno. A gente vai ver no capítulo de patologias masculinas, tá? E qual que vai ser o problema dessa próstata aumentar de tamanho? O problema dela, gente, é que a uretra masculina tem uma porção prostática. E cada vez que essa próstata aumenta de tamanho, ela vai comprimindo essa uretra. E aí o que acontece? Deixa eu voltar aqui nesse desenho. O que acontece? Se a próstata comprime a uretra aqui masculina na porção prostática, a bexiga não tem para onde mandar a urina para frente. E aí começa a ter o refluxo. Começa a ter o refluxo bexiga até o rim da urina, por uma obstrução lá na frente. Então a idade, quanto mais avança a idade, a infecção urinária pode aparecer no homem. Pode aparecer no homem, em situações de uma hiperplasia prostática benigna, tá? Não se esqueçam disso. Ah, isso daí é câncer? Calma, não. O câncer de próstata a gente vai ver que é outra história. Câncer de próstata é outra história, tá? Na semana que vem vamos começar a falar dele. Beleza. O que acontece nessa pielonefrites aguda? O seguinte, tá? Falando ainda de fatores de risco, pacientes que têm imunodepressão, não precisa nem comentar essa, porque qualquer bactériazinha, qualquer colonização ali, é fácil de chegar no rim, porque ele já tem o sistema imune dele diminuído. Instrumentação que vem para vocês é a colocação de sondas, são alguns procedimentos que podem levar bactérias para essa região aí de bexiga e da via urinária. Então também é um fator de risco, tá? O embaraço, a gravidez cursa com quadros de infecção urinária também. Por exemplo, uma obstrução extrínseca. Deixa eu mostrar para vocês de novo nesse desenho aqui. Então, o que acontece? Prestem atenção como tudo começa a fazer sentido para vocês. Se essa mulher ela engravida, certo? Então, o útero dela aqui, ó, esse útero o útero tinha que estar aí, na verdade, que aí está o desenho da bexiga. Mas o útero vai aumentando de tamanho. E esse útero, ao aumentar de tamanho, ele começa a comprimir estruturas adjacentes. Então, no caso do embaraço, eu posso ter a compressão extrínseca da via urinária e levar a um refluxo vesículo-ureteral, por exemplo. Ou levar a urina a ficar mais parada ali na via urinária ainda. E aí vocês viram agora há pouco que é um prato cheio para colonização bacteriana. Fora todos os câmbios hormonais que a mulher passa. Mas é mais por essa via extrínseca de obstrução, certo? Que, assim como foi a hiperplasia prostática que eu falei para vocês, também é uma obstrução extrínseca. É de fora da via urinária, que está apertando a via urinária, né? Se fosse uma obstrução intrínseca, aí eu falaria para vocês um cálculo, uma pedrinha. Já ouviu falar de pedra no rim? Então, um cálculo renal, aí é de dentro da via urinária. Assim como o embaraço, se essa mulher tiver um tumor, neoplasias, um tumor benigno de ovário, já ouviu? Acho que alguém mandou para mim, inclusive, no WhatsApp semana passada ou foi essa semana, acho que foi o Gustavo, não lembro. Mandou um tumor de ovário gigante, de 15 quilos, alguma coisa assim. Então, você imagina um tumor desse tamanho na cavidade abdominal, né? Então acaba comprimindo a via urinária e pode levar a quadros de infecção urinária e, por consequência, uma pielonefrites também no futuro, tá? Então tudo isso entra dentro de fator de risco. E aí o que acontece? A morfologia em si, né, em se tratando de anatomia patológica da pielonefrites aguda, vai ser muito tranquila. Por quê? Vocês vão buscar essas zonas aqui, ó, clarinhas, grisáceas, certo? Isso aqui são zonas de inflamação, tá? Então, são zonas de inflamação
supurativa. Tem pus ali dentro, tá? Pode ser uma zoninha um pouquinho amarela, mas é uma zona mais clara, tá bom? E o rim, como é uma pielonefrite aguda, esse rim vai estar aumentado. Também vimos que na inflamação aguda tem aquela questão do edema e etc, tá? Então, a característica macro, um rinhão aumentado e algumas zonas clarinhas de focos de inflamação. Na microscopia dessa pielonefrite aguda, nós vamos ter um infiltrado de neutrófilos dentro dos túbulos renais, certo? Porque é uma patologia aguda. E vamos ter signos de congestão, por exemplo, signos de inflamação supurativa de novo, tá? Então, é uma micro fácil também de pegar, de uma inflamação aguda. O que esse paciente sente, pessoal? Quem já teve infecção urinária, aí sabe que é algo muito ruim, dói muito. Então, esse paciente vai ter dor ao urinar, por exemplo. Na verdade, essa dor ao urinar se chama dissúria, do jeito que está aqui, ó, dissúria, tá? Dissúria é dolor para urinar, tá bom? Ou aquele ardor ao urinar. Tanto é que, às vezes, a menina nem quer urinar porque ela sabe que dói. E aí ela fica segurando e só vai piorando, tá? Polaquiúria é o seguinte, anotem esses conceitos aí. Polaquiúria, pessoal, é o aumento da frequência urinária, mas não aumentou a quantidade. Ou seja, é aquela menina, eu tô falando menina porque é mais frequente em mulher, é aquela mulher que vai no banheiro várias vezes, certo? Só que ela só faz um pouquinho de xixi. Então ela pode falar para vocês, e aí, você tá indo no banheiro, fazendo xixi de boa, tranquilo? Eu tô, doutor, faço aí 10 vezes aí numa manhã, legal. Mas eu não perguntei a quantidade. Então chama a atenção, porque toda vez ela vai lá e faz só um pouquinho. Só um pouquinho. Isso daí se chama polaquiúria, tá? Polaquiúria. Tenesmo. O que é o tenesmo? O tenesmo é uma sensação de esvaziamento incompleto dessa urina. Então a pessoa foi lá no banheiro fazer o xixi e aí, tipo assim, ela fez. Só que ela ainda tá com vontade de fazer. Então ela olha ali pro vaso assim, tipo assim, e aí? Cadê o resto? Não tem mais. Isso se chama tenesmo. Ou acabou de urinar, né? Se limpou, colocou a calça e tal, e aí, tipo, nossa, vou fazer xixi de novo. Entendeu? Ficou com essa sensação incompleta de esvaziamento. Isso se chama tenesmo, tá? Piúria, pessoal. Piúria é a presença de muitos leucócitos na urina, né? Algumas vezes falam a presença de pus na urina, mas não dá para ver. Na verdade, são muitos leucócitos na urina. Então, a presença de leucócitos na urina se chama piúria. Tem muitos termos relacionados com a micção, pessoal. Tem nictúria, poliúria, tem um monte de outros. Mas, pelo menos, assim, a princípio, é bom a gente já ir pegando esses. Dissúria, polaquiúria, tenesmo, piúria, tá? É importante vocês anotando o significado desses termos, tá? A pessoa vai cursar com febre, tá? Febre é algo muito típico da pielonefrite. E esse daqui é importante, pessoal. Uma dor lumbar. Uma dor lumbar. Tanto é que o examinador, o médico, ou vocês, daqui a pouco tempo, né, no exame físico, vocês vão dar um pequeno soquinho assim nas costas do paciente. Não é pequeno soquinho. Se chama punho percussão, inclusive. Mas é nada mais do que bater assim nas costas do paciente. E aí, num quadro de pielonefrite aguda, o paciente na hora vai te relatar, você é louco, cara? Quer me matar de dor? Faz isso de novo. Não, meu Deus. Vai dar um grito no quarto do hospital ou do consultório, porque dói muito, tá? Então, é só de encostar ali, ele vai te falar que tá doendo pra caramba, tá bom? Então, esse é o nosso quadro clínico, tá? Aqui a imagem do Atlas, pessoal. Deixa eu tirar aqui o nome de vocês da frente. Olha, esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, ó, bem clarinhos, estão vendo? Vários, são focos de inflamação supurativa,
certo? Um rim bem vermelho. Basicamente, ele está aumentado de tamanho aí, mas não dá para ver muito bem, tá? Mas é o rim que está inchado. Na pielonefrite crônica, vocês vão ver que vai ser quase o contrário, tá? E aqui é a presença de neutrófilos intratubulares, tá? Neutrófilos intratubulares, tá? E com o tempo, pessoal, essa pielonefrite aqui, aguda, ela pode ir deixando umas pequenas cicatrizes renálias também, tá? Então, teve a inflamação, aí vai ter uma pequena fibrose, e aí vai deixando pequenas cicatrizes nesse rim, que podem até acabar deformando esse rim também, principalmente na parte da pelvis renal, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, os focos de inflamação supurativa, né? Ó, olha essa pelvis renal, certo? E aqui um infiltrado de neutrófilo. Basicamente aqui era para ser um glomérulo, né? Vocês lembram dele? E cheio de neutrófilos intratubulares. Aqui uma pequena zona de congestão também. Dá para ver como uma patologia de curso rápido, né? Então, uma patologia aguda. E para a gente continuar, a pielonefrite crônica. A pielonefrite crônica, gente, é o seguinte. Ela vai cursar, é claro, né, com a cicatrização desse rim, a atrofia desse rim, né, vai mudar o contorno renal, porque é algo crônico. E ela, pessoal, tem basicamente duas causas, tá? Duas causas. A primeira é por uma causa congênita. Então, a pessoa já nasceu com uma tendência a ter um refluxo vesículo-ureteral. Aquele esqueminha lá que eu falei para vocês, né? Da válvula vesículo-ureteral de forma incompetente ou de não ter o formato oblíqua como ela é para ser, né? A junção ela é muito horizontal. Então, tem várias patologias congênitas, né? Algumas, no decorrer da vida, né, a criança vai crescendo e vai se adequando ao formato ideal, tá? Então, esse daí é o que se espera, inclusive. E o que acontece? Como essa pessoa, como essa criança, inclusive, tem essa alteração congênita, é muito frequente que essa urina volte para a pelvis renal. Então, ela pode ter vários quadros de infecção a nível da pelvis renal de forma repetidas. Então, sempre, eu acabei de falar para vocês que naquela pielonefrite aguda vai acabar levando uma pequena cicatrizaçãozinha. Só que pensem, de forma repetida, vai levar uma cicatrização da pelvis renal, vai levar uma atrofia desse rim, por exemplo, né? E aqui chama atenção porque é uma afetação justamente dos polos renais, ou seja, da onde que vai chegando essa urina. Ó, a cicatrização e o cálice aqui, que foi deformado, o cálice renal, né, ele tem que ter aquele formatinho de um U, né? Vocês lembram, né? Dobradinho assim como esses outros aqui. Como esse está deformado, ele tem esse formato aqui mais aplanado. Ó, como já mudou. Então, ele vai sofrendo essa atrofia. Então, o que acontece? Como em algumas situações, essa é de forma congênita, tá? Na segunda forma, deixa eu já explicar a segunda forma, que é por uma obstrução crônica. Isso daqui eu já até explico melhor para vocês. Então, se o paciente tem uma obstrução crônica da via urinária, tá lá obstruído, hiperplasia prostática, não sei o que, mas alguma coisa está obstruindo essa via. Alguma malformação, às vezes também, não importa, tá? Acontece o seguinte, vai levar esse paciente a ter também infecções repetidas. Como característica marcante da pielonefrite crônica, pessoal, é cicatrização, tá? Os cálices, né? A pelvis renal vai estar cicatrizada e dilatada também, né? Então eu vou ter uma dilatação, porque é algo crônico, vai tendo esse refluxo, essa pelvis para comportar tanto refluxo vai dilatando. Já vamos ver a foto, tá? Então, cicatriz grossa, basicamente no polo superior, do jeito que está aqui na foto, ou polo inferior, que são as zonas de refluxo, é onde mais ocorre o refluxo, tá? E na microscopia, gente, se eu tenho cicatriz na macro, a minha micro vai ser fibroses. Então, eu vou ter
abundante fibroses. Eu vou ter atrofia tubular, eu vou ter infiltrado de linfocitos. E eu tenho também algo muito característico que é o que a gente chama de tiroidização. Não tem nada a ver com hormona tiroideia de T3, T4. Tem a ver que fica parecendo com aquele coloide da tiroide. Só por isso. Fica com aquele aspecto semelhante ao coloide da tiroide. Mas não é T3 nem T4. Não tem nada a ver. Só parecido. Tá? Vocês já vão ver a foto. E o quadro clínico, o que essa menina, o que esse paciente aqui, esse senhor, pode ser, sente, ou essa criança, inclusive, sente. Basicamente, pessoal, são os mesmos sintomas da pielonefrite aguda, tá? Até porque eu posso ter uma crônica que se agudizou também, tá? Então, vai ter todo aquele esqueminha lá de polaquiúria, certo? Vai ter o esqueminha lá de dolor, costa vertebral, algumas situações, de dissúria, certo? E aí, quando começar a ter sinais de insuficiência renal, e aí sim a gente já vai cursar com as patologias que manifestam por uma insuficiência renal. Algumas crianças manifestam com hipertensão arterial, porque o rim é quem controla o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vocês lembram também. Esse nictúria aqui, gente, é o seguinte. Nictúria é a polaquiúria, só que de noite. Ou seja, é o aumento da frequência, sem aumentar a quantidade, de evacuações, ou seja, da urina, aumento dessa frequência urinária no período noturno. E aí se chama nictúria. Tá? Nictúria. Poliúria, como vocês estão vendo aqui, ó, não é polaquiúria. É diferente, é parecido. Poliúria significa o aumento da frequência e da quantidade de urina. Tá? Então, ela vai várias vezes no banheiro urinar. Só que agora ela urina muito também. Tá? Então, são conceitos que vocês têm que ir pegando. E já posso até agregar outro conceito para vocês, que é bem frequente, inclusive, que é o conceito da oligúria. Oligúria significa pouca urina. Então, essa paciente, ela urina muito pouco. Aí se chama oligúria. E se a paciente não urina mesmo, se chama anúria. Tá? Anúria. Então, até uma aula para passar conceitos de sistema urinário para vocês. Anúria, poliúria, polaquiúria, hematúria, piúria, nictúria. Qual outro que eu falei, meu Deus? Tem um monte para vocês pegarem. Graças a Deus tem muita coisa para aprender. Vamos ver algumas fotos para a gente terminar. Então, pessoal, isso que vocês estão vendo aqui, ó, basicamente, é aquele aspecto de tiroidização, né? Então, fica parecendo a tiroides. Quem lembra do primeiro nem parece muito, mas como se fosse o coloide aqui. E vocês estão vendo que um rim, ó, cadê os túbulos desse rim, meu Deus? Tudo cheio de fibroses. A atrofia tubular, ó, quase não aparece mais. Só uma densa fibrose. Há uma densa fibrose. Um rim deformado, certo? Cheio de cicatrizes. Com a pelvis, os cálices bem dilatados, como vocês vão ver nessa foto aqui. Olha só isso daqui. Bem dilatado. Um rim de coloração grisácea. Ele sofreu até uma atrofia, inclusive, porque é algo crônico. Ele vai atrofiando, certo? E aí o paciente chega num quadro de insuficiência renal, inclusive. E para terminar, essa imagem aqui é clara, né, como uma inflamação crônica, né, onde estamos vendo um infiltrado linfocítico. Eu não vejo congestão, certo? Então, aguda, eu fico com o pé atrás, né, não vai ser aguda, mas aqui quase forma até um folículo linfoideo. Consigo ver um glomérulozinho aqui embaixo, ó, perdido aqui embaixo, e alguns túbulos renais ainda, né? Porque com o tempo eles vão se perdendo, né? Necroses tubular. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente. Essa parte de infecção urinária,
associada com a pielonefrites. É isso, basicamente, que vocês têm que entender. A fisiopatologia, né, aquela forma ascendente, aquela colonização ascendente. Agora vocês entenderam por que o sexo feminino é mais acometido do que os homens, dependendo da idade, é claro. Depois de um tempo vocês viram que muda. Vimos as principais bactérias, da onde que elas vieram, tá bom? O que que acontece com esse rim, os sintomas, o que que essa pessoa sente, tubular também. Necrose coagulativa, que é aquela necrose isquêmica, que eu expliquei para vocês, que era devido àquele aumento na pressão, e aí liberação de prostaglandina, vasoconstrição, leva à isquemia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Essa parte de renal aqui terminamos, né? Porque já dei o câncer de rim também para vocês. Então, ficamos por aqui.